Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas do Professor Tafarel. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Professor Tafarel e hoje nós teremos uma dica de português. Então, solta a vinheta! No vídeo de hoje nós vamos conhecer o adjunto adnominal, certo? O adjunto adnominal é um termo acessório da oração, ou seja, muitas vezes ele é dispensável, né? Ele está só dando uma informação extra ou às vezes delimitando, né, outro termo da oração. E o adjunto adnominal, ele sempre vai se referir a um nome, tá? Nós temos também o adjunto adverbial, que vai se referir a um verbo, ou a um adjetivo ou advérbio, e o adjunto adnominal vai se referir a um nome, tá? Muitas vezes a um substantivo, tá? Por exemplo, nós temos aqui uma oração, a casa velha caiu, tá? Nós temos o sujeito, a casa velha, e o predicado caiu. O núcleo desse sujeito é casa, tá? E aí nós temos a palavra a, que está acompanhando este nome, e a palavra velha, que está também acompanhando este nome. E a gente pode ver aqui que essas palavras, né, a e velha, estão dando uma informação extra sobre essa casa, né? Então eu estou dizendo a casa, eu poderia também ter dito uma casa ou aquela casa, né? Mas eu estou delimitando a casa. E não é qualquer casa, é a casa velha, tá? Eu poderia ter dito a casa nova, a casa grande, enfim. Então essas palavras aqui, a e velha, elas se referem à palavra casa e elas estão dando uma informação extra a esse nome, tá? Se eu fosse falar simplesmente casa caiu, tem sentido completo. Eu sei que uma casa caiu, né? Agora, se eu quero dar mais informações sobre que tipo de casa, eu uso os adjuntos adnominais. Então, essa é a função deste termo acessório da oração. É dar uma informação extra ou delimitar um nome. O adjunto adnominal pode ser representado por essas classes de palavras aqui. Tá? Então, ele pode ser representado por um artigo, por exemplo, o homem fugiu. Nós temos aqui a palavra o, que é um artigo, e aqui nessa oração está funcionando como adjunto adnominal, acompanhando o nome homem. Tá? Pode ser representado também por um numeral, por exemplo, vi 3 crianças. A palavra 3 é um numeral e aqui também está funcionando como adjunto adnominal, acompanhando o nome crianças. Pode ser representado também por um pronome, por exemplo, aquele homem caiu, né? Aquele é um pronome, mas aqui nesta oração está funcionando como adjunto adnominal, acompanhando o nome homem. Pode ser representado também por um adjetivo, por exemplo, a casa velha caiu. Nós temos velha, que é um adjetivo, e aqui está funcionando como adjunto adnominal, acompanhando a palavra casa, né, o nome casa. Ou também pode ser representado por uma locução adjetiva. Tá? Então, por exemplo, o homem sem juízo fugiu. Sem juízo é uma locução adjetiva e aqui está funcionando como adjunto adnominal, acompanhando o nome homem. Agora que nós vimos a função do adjunto adnominal e também que palavras podem ter função de adjunto, vamos ver a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Tá? Então, por que a gente vai ver essa diferença? Porque como os dois termos eles giram em torno de um nome, né, o adjunto adnominal gira em torno de um nome. O complemento nominal também. Muitas vezes a gente olha para um termo numa oração e a gente não sabe identificar se é um adjunto ou se é um complemento. Então agora eu vou dar 4 dicas valiosíssimas para a gente poder olhar para um termo, né, e saber identificar se é um adjunto nominal ou se é um complemento nominal. Tá?
Então, a primeira dica está relacionada com o sentido do termo mesmo, tá? O adjunto adnominal, ele sempre vai dar uma informação extra a um nome, tá? Já o complemento nominal, ele vai completar o sentido desse nome. Ou seja, sem o complemento nominal, não tem sentido completo. Já, se eu tirar o adjunto adnominal, a frase continua tendo sentido. Por exemplo, bola de couro, né? Se eu fosse falar, comprei uma bola de couro, eu poderia falar, comprei uma bola. Já tem sentido completo. Agora eu posso falar, eu comprei uma bola de couro. Eu estou dando só uma informação a mais. Então, de couro é um adjunto adnominal, porque eu estou dando uma informação extra ao nome. Agora, criação de impostos. Se eu fosse falar, estão discutindo a criação, né? Vocês vão olhar para mim e perguntar, tá, mas criação de quê? Então, criação de impostos. Então, o termo de impostos é o complemento nominal, porque está completando o sentido do nome criação. Então, essa é a primeira diferença entre os dois. Aqui está dando só uma informação extra. Aqui está completando o sentido desse nome. A segunda diferença entre os dois termos é que o adjunto adnominal, ele normalmente vai estar relacionado, né, ele vai girar em torno de um substantivo concreto. Por exemplo, casa de ensino. Casa é um substantivo concreto. Então, de ensino é o adjunto adnominal. Já o complemento nominal, ele vai gerar em torno de um nome, né, ou de um substantivo abstrato. Tá? Por exemplo, medo. Né? Medo é um substantivo abstrato. Só lembrando que os substantivos abstratos são aqueles que precisam de um outro ser para existir. Né? Então, o medo, para ele existir, tem que ter uma pessoa que tem medo. Né? Então, se eu digo, tenho medo, né? Vocês vão dizer, tá, mas medo de quê? Tenho medo de altura. Então, de altura é um complemento nominal que está relacionado a esse substantivo abstrato. Já de ensino é um adjunto nominal que está relacionado a esse substantivo concreto. A terceira diferença entre os dois é que o adjunto adnominal ele pode indicar ideia de posse e o complemento nominal nunca tem ideia de posse. Então, se eu digo, por exemplo, casa de Pedro. De Pedro é um adjunto adnominal porque está indicando a posse, né? De quem é a casa? É do Pedro. Tá? Então, quando indica posse, é sempre adjunto adnominal, nunca complemento. E a última diferença entre os dois termos tem a ver com a ideia de agente e paciente. Tá? Se o termo está dando ideia, assim, de agente, como se estivesse meio que realizando aquela ação, ele vai ser um adjunto adnominal. Por exemplo, aqui, descoberta de Cabral. Tá? Então, o Cabral foi quem fez a descoberta. Então, ele é o agente, né? Foi ele que praticou essa ação. Então, de Cabral vai ser o adjunto adnominal. Agora, se eu falar descoberta do Brasil, tá? O Brasil, ele foi descoberto. Então, é como se ele fosse o paciente, né? Como se ele estivesse recebendo essa ação, né? De ser descoberto. Então, se eu digo descoberta do Brasil, o termo do Brasil vai ser um complemento nominal. Tá? Então, essa é a diferença entre os dois. Adjunto adnominal sempre vai ter função de agente, né? Uma ideia de agente. E o complemento nominal vai sempre ter uma ideia de paciente. Certo? Então, essas são as 4 diferenças entre adjunto adnominal e complemento nominal. Né? E assim também nós encerramos este vídeo sobre o adjunto, tá? O adjunto adnominal. Espero que tenham compreendido a sua função e também compreendido a diferença entre esses dois termos que pode causar tantas dúvidas, tá? Lembrem de deixar o seu like aqui no vídeo e também de se inscrever no meu canal para receber mais dicas. Até mais!